Tu citou essa operação da Rocinha, né, cara? A polícia foi criticada na operação do Peixão, é, foi criticada em outras operações, e agora, o fato de ter alcançado e chegado nesse Playboy mostra o tão perto chegou do Johnny Bravo. Sim. Porque o Playboy era o linha de frente ali, era um segurança, né? Um braço direito do cara. Então, ele na posição dele, provavelmente estava sustentando, né? Sim. Talvez o mantendo Playboy a posição, tenha dado a vida para deu a vida pelo outro. Exato. Então, assim... Ele já tinha feito isso uma vez, inclusive, tá? E num outro enfrentamento, ele foi partir para cima da polícia para proteger o Johnny Bravo. Então, se ele fez isso, é a segunda vez que ele fez isso, né? Exato. E se a polícia conseguiu chegar nele, é porque chegou perto do Johnny Bravo. Potencial. Qual é o problema nisso, cara? Hoje você tem no Salgueiro, em São Gonçalo, o complexo do Salgueiro, um QG, uma estrutura onde a polícia não consegue operar. Você tem no complexo de Israel um outro QG que a polícia também não consegue operar pela complexidade, pela estrutura, por não ter operação. A Rocinha é outro, cara. Até a polícia chegar nos pontos, os caras já fugiram pra mata, os caras já... Aquilo ali é um mundo, né? Então, aquela região ali da Joneia, né? Eu sempre falo isso, desculpa te interromper, mas sim, você tem hoje aí muito mais da metade do teu público fora do Rio de Janeiro. Quando eu viajo pro Sul, o cara te vê e tal, para explicar para um colega que está nos vendo no Rio Grande do Sul ou em Manaus, Rocinha hoje, Glauber, 77 mil habitantes, nós temos becos na Rocinha a 20 metros de profundidade, onde não bate a luz do sol, só bate a luz do sol meio-dia. Então, a qualquer hora do dia, é noite no beco, tá? Então, assim, é difícil pra cacete. Se o Johnny Bravo tá lá, buscar o Johnny Bravo, isso. É uma coisa dificílima, sabe assim? Às vezes uma extensão do beco aí de 500 metros de beco, tá? Beco escuro, sabe? Onde não bate a luz do sol. É nesse cenário que os policiais do BOPE estavam confrontando no dia que além de áreas de Mata Atlântica também muito fechadas, né? Na encosta ali da Rocinha, né? No Laboriô, lá na parte alta também. É um lugar perigosíssimo, é um lugar difícil de atuar. E lá hoje a gente sabe que muitos das lideranças do Comando Vermelho do Rio de Janeiro e de outros estados... Esse é o ponto que eu ia chegar. Aí você quer concluir, cara? Não. Você tem... Vamos falar sobre isso, porque você tem complexos diversos aqui. Hoje, o Rio de Janeiro, são vários pontos, a gente pode citar aí uns 10, que bunkers, são, né? Bunkers. Que são bunkers, QGs, Chapadão, com certeza Salgueiro, você falou. E que vão abrigar, cara, a liderança de outros estados. Sim. Esses caras vão trazer estrutura criminosa, recurso, soldados, capacidade de confrontar com a polícia. Sim. Se não tem operação policial, ou quando tem e a polícia tem uma pequena vantagem, cara, na boa, se fosse você o traficante, o dono do morro, o que você faria no dia seguinte à operação? Eu ia sentar e olhar e falar, polícia entrou por onde? Por aqui? Tá. Tomamos prejuízo aonde? O Playboy morreu aonde? Peixão tomou um tiro do pé aonde? Então, vamos botar uma proteção aqui. Essa merda é guerra, mano. Sim. Se tu é o general, tu tá perdendo pequenas batalhas, você vai ajustar tudo. Vai aumentar as fortificações. Lógico. Então vai aumentar as barricadas. Exato, você vai aumentar a barricada, você vai aumentar a seteira, você vai fazer muretas, você vai montar uma estrutura de fato, né? Para que você esteja cada vez mais protegido. Então, aquele vídeo que a gente exibiu aí do Batista, do COI, Batista comando do COI, né? Você vai ver que o policial utiliza maçarico e até explosivos para retirar a barricada. Antigamente, na década de 2010, a polícia usava em média, falei que o Batista hoje, tá? Não é chutado não, viu, Glauber? A polícia gastava de 15 a 20 minutos para retirar uma barricada. Hoje o tempo para retirar uma barricada é de 2 a 3 horas. E a bala comendo, viu? A bala comendo em cima. Porque você tem que montar a equipe lá de engenharia para retirar a barricada e você tem que ter uma proteção para essa equipe. E essa proteção é uma proteção de 50 homens, 60 homens, 70 homens, né? Por esse motivo, eu questionei o Batista hoje. Batista, por que não chama a prefeitura? Tu acha que ela vai? Tu acha que a prefeitura vai numa... Não vai, pô. Não, cara, então, eles vão, a cada operação policial, que são raras,
eles vão aumentar a estrutura Fortificações. de proteção, pô. Então, quando você vê que a polícia chegou, tu citou o caso do Peixão, 2 meses antes a polícia deu o bote, chegou perto, entrou com facilidade, saiu com facilidade. Os camaradas sentaram ali, fizeram treinamento, né? Os camaradas, força do hábito, né? A vagabundagem ali do tráfico. Os caras fizeram treinamento e montaram a estrutura, pô, o plano de defesa. Sim. Isso é estrutura de guerra, cara, como qualquer general faria numa batalha, numa estratégia de batalha. Uhum. Da mesma forma como a polícia monta a operação, eles montam a operação de defesa. Sim. E, ó, ali ficava 2 homens, os caras chegaram com força, o cara teve que recuar, perdemos o ponto. A partir de agora vão ficar 4 soldados do tráfico aqui, vão ficar mais 4 lá, vão botar ceteira, vão botar barricada. Cara, quando tu volta 3 meses depois, tu não consegue entrar não, pô. Aí não tem inteligência, que trabalho de inteligência que tu vai fazer? Tu subiu um drone, se você subir um drone, você não consegue ver, como você disse, na Rocinha, são becos que você não tem visibilidade. Não tem nem luz do sol. Muita gente acha que o drone resolve tudo e realmente ele não resolve não, viu? Ele pode ajudar eventualmente, mas nessas situações, desses becos fechados, Não, ele e não... outra coisa, pô. Ele A não polícia acha. tem um batalhão de drone? A polícia tem estrutura de drone? O GAN está utilizando hoje, tem uma unidade que é o grupamento aéreo, né, que tem uma equipe de drones, né? Mas ela não é onipresente, ela não está em todo local, né? Muitas guarnições possuem seus drones assim, compraram com seu próprio recurso, né, com seu orçamento e tal. O policial usou o salário dele, o soldo para comprar. Mas não é uma coisa muito técnica, não. Mas vai ser do futuro. No futuro, o policial vai mandar o drone pelo beco. O drone vai avançar até o traficante dar um tiro no drone, né? Mas, isso vai oferecer uma proteção maior para o policial. Mas isso não é para hoje, não. É para daqui a alguns anos, certamente. Mas, cara, de toda forma aí, o que eu estou percebendo é uma estratégia bem elaborada pelo governo federal, pela imprensa, por partidos políticos, para não ter operação. Intimidar as polícias do Brasil. Quando tu começa falando uma estratégia bem elaborada, a gente espera o quê? Que é no combate ao crime, né? Não, é para aí intimidar. Me ajuda. Você vê, camarada, é para intimidar. É para intimidar. As decisões são decisões assim. Qual é essa última decisão? A última decisão era a seguinte: o bandido de saidinha, que estava fora daquela jornada autorizada, meia-noite, 3 da manhã, 4 da manhã, na rua, uma boca de fumo, ele poderia ser abordado pela Polícia Militar de São Paulo e ser devolvido imediatamente ao presídio de onde ele estava fazendo a saidinha, né? Foi uma decisão acordada com o governador Tarcísio, com o DERIT e com o Judiciário de São Paulo, com o Tribunal de Justiça de São Paulo, com os embargadores. Olha que facilitação da ação policial. Capturar os caras de saidinha que estavam descumprindo a norma. Isso foi derrubado, Glauber. Isso foi derrubado pelo STJ na semana passada. Não está entendendo. O STJ, não. Eu sei que ele está errado, eu sei que ele. Mas tem que provocar a prisão dele de novo, mediante decisão judicial. Não, então é para ficar na rua. Então é para não prender. É para não prender mesmo. E outra coisa, cara. Glauber, isso não está sério, cara. Como é que você... Isso não está sério. Os juízes brasileiros estão loucos. Além de ganharem uma fortuna, são os mais bem pagos do planeta. Além de serem morosos, é a justiça mais lenta do mundo. Eles ainda estão desconectados da realidade do Brasil, Glauber. Já imaginou isso? Você viu semana passada os penduricalhos de 12 mil reais, de 14 mil reais, juízes pelo Brasil ganhando 130 mil por mês, 140 mil por mês, desembargadores em alguns estados vendendo sentença e o STF tirando a tornozeleira deles, né? Uma coisa de louco, é o judiciário mais sem controle da sociedade no mundo, e todo mundo sabe disso. E o CNJ, que deveria funcionar para fiscalizar, virou um puxadinho do STF. Todo mundo sabe disso. Ou seja, vivemos no Brasil hoje uma ditadura da toga, sim. Eu não estou falando nada em relação à política, a 8 de janeiro, não. Estou falando no dia a dia do brasileiro. Virou uma casta. Os juízes hoje no Brasil, uma verdadeira casta, né? É isso mesmo, que se dane. Vamos continuar vendendo sentença, sim, nós somos inatingíveis. Isso é o que eles estão sinalizando para a gente. E não são sentenças de decisões cíveis, não.
são de crime, sentenças que favorecem a facções, ao PCC, ao Cruz Vermelho. Em alguns casos, eu faço justiça, o CNJ foi corajoso. Em tantos outros, ele fechou os olhos, viu? Hoje são 6 tribunais no Brasil onde nós temos desembargadores investigados, né? Com muitos elementos aí de convicção. Poderiam estar presos. Se fossem policiais, estariam presos. Sim. Se fossem policiais, estariam presos. Mas são juízes, são inatingíveis. Concorda com isso aí? Concordo, assina Então, embaixo. então, E eu nem outra... tenho certeza do que eu falei, não, mas se você concorda, eu já fico mais feliz. Eu concordo, mas eu tenho a vantagem, né? Quem falou foi você, né? Eu só balancei a cabeça, né? Eu falei, concordo, mas a bronca é tua, né, irmão? Quem tem medo, né, meu irmão? E outra coisa, né, meu irmão? Como é que é? Passarinho que come pedra sabe o rabo que tem, né? Quem tá comendo a pedra é tu, né? Quem vai cagar você, né? Mas olha só, brincadeira à parte, cara, o que eu quero te dizer é o seguinte. Tudo isso aí é desmoralizante, eu não preciso reforçar o que tu falou, tá muito claro. Agora, na questão da eficiência, o judiciário brasileiro é eficiente. Ele dá conta do volume processual. Se ele não dá conta, por que ficar avocando mais situações para ele? Numa situação dessa, o cara tá de saidinha, teu exemplo, caso concreto, o cara tá de saidinha, foi identificado no horário errado, no 3 da local manhã, errado, boca de fumo. eu vou ter que informar o judiciário para provocar o judiciário, Uma decisão. parar um juiz ali que poderia estar fazendo outra coisa, informando o local, o horário que esse cara tá, para esse cara dar uma decisão, para essa decisão ser cumprida e chegar lá, o cara não tá mais lá não. Já deu linha na pipa. Já deu linha na pipa. Já deu linha na pipa. Então assim, e se ele não matar o filho de um juiz, e vai continuar assim, porque o judiciário só vai entender que ele vai ser vítima das decisões dele se acontecer uma tragédia como essa. É verdade. O judiciário realmente acha que ele não faz parte de um sistema de enfrentamento ao crime no país. Ele lava as mãos. Para nossa sorte, o Ministério Público não pensa assim, viu? Cada vez mais os GAECos estão mais atentos, né? O Ministério Público mais participativo. Nessas operações que a gente está vendo aí, o BOP participando, da Coordenadoria de Recursos Especiais, muitas operações, o GAECO junto, né? Aliás, Glauber, se eu fosse policial hoje, eu só botava o pé numa favela do lado de um promotor, meu irmão. Porque se a imprensa acha que eu já perdi a credibilidade, se as ONGs acham que eu faço parte do problema e não da solução, tá bom, então coloca aqui um promotor do meu lado. Né? Só assim, porque, repito, é o que estão provocando. É o que essas ONGs provocam hoje. Polícia faz parte do problema. É isso. E qual é a razão de existir dessas ONGs? Rapaz, elas são financiadas Financiadas por quem? com verbas E qual é a públicas, finalidade muitas dela? são financiadas com verbas públicas, muitas são formadas por pesquisadores assim, que têm uma questão ideológica muito bem definida, sabe? Muito bem definida. Também, Glauber, tem uma culpa nossa também. Nós, policiais, deveríamos produzir também trabalhos científicos e acadêmicos, tá? Contrapondo essas barbaridades que essas ONGs dizem. Uma ONG muito famosa, mas muito famosa mesmo, ela disse uma vez que cada 100 mil armas vendidas legalmente no Brasil iria aumentar 1,2% o número de homicídios. Não sei de onde essa ONG tirou esse dado. No início do governo Bolsonaro, nós tínhamos 600 mil armas registradas, terminamos o governo com 2 milhões de armas registradas no Brasil. E nós tivemos queda de homicídios no Brasil. Então essa ONG errou feio pra cacete. Sabe? Além de não ter aumentado, ainda caiu. Né? E nos estados que venderam mais armas, teve queda maior ainda, sabe? E tá tudo certo, essa ONG publicou, isso foi dado na imprensa, sabe? Com verba pública, certamente. Eu peço que você escute aqui um dia o coronel Onirvan, da Paraíba. Ele comandou o BOP da Paraíba, um grande amigo. É um dos colegas que eu tenho na polícia hoje, que sentam para analisar esses números. Ele senta aqui, calma aí, tem alguma coisa esquisita aqui. Porque ninguém analisa isso. As ONGs vão dizendo, vão lançando e tá tudo certo. A imprensa vai adorando aquilo, né? Como eu disse, a ONG diz 92% das operações são ineficazes, né? Que metodologia é essa? Quem inventou essa metodologia? Se a Constituição Federal diz que a Polícia Militar é preventiva, de preservação da ordem pública, da onde você tirou isso? Mas eles inventam, eles fazem, eles são adorados por boa parte da mídia, né? Eles nunca foram policiais na vida. Quem pode produzir trabalho sobre medicina, para mim, é médico. Quem pode produzir trabalho sobre engenharia, para mim, é engenheiro.
E quem pode produzir trabalho para mim sobre segurança pública é policial civil, policial militar, operador da lei. Mas acadêmico, eu acho que não. Eu acho que não tem legitimidade. Pode fazer algumas análises, pode me ajudar a tabular os números, pode fazer algum tipo de análise econômica também, mas chutar tanta informação assim, dá uma olhada no número do estado do Amapá. O estado do Amapá hoje é o estado mais violento do Brasil, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mas também é, segundo o Fórum Brasileiro, o estado que 2023 para 2024 teve a maior redução em números relativos de homicídio. E um dia eu fiz uma matéria sobre o Amapá e um policial civil do Amapá, um delegado, me ligou. Poxa, Pimentel, eu queria só contextualizar que, apesar de sermos o estado mais violento, também somos o estado com a maior queda de homicídios. E eu comecei a pegar os números do Fórum Brasileiro de Segurança Pública ano após ano. De 2013 para cá, Glauber, tinha erro de mais de 200% no número de homicídios. Não é um erro de 15% nem 10%. 200%. Eles relatavam cento e tantos homicídios e tinha 18. E eu informei ao delegado da Polícia Civil, falei, camarada, o que está acontecendo? Os números do Fórum Brasileiro de Segurança Pública do Amapá estão muito errados, mas muito errados mesmo, né? E o delegado lá no Amapá não tinha noção de como estava errado o número. Então, será que existe auditoria nesses números? Será que tem alguém olhando esses números, né? Checando? Mas são os números que a imprensa está divulgando. São os números que o UOL, G1, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, que eu divulgo eventualmente também, né? É o que tem, né? Eu divulgo. O pior, e são números que vão formar convencimento do magistrado. Lógico. O cara vai bater no peito lá e vai contar mentira. Vai formar o convencimento do juiz na hora de decidir. A DPF 635 tem dados vindos então, um dia tu chama ele aqui, Coronel Onivan. Hoje eu acho que é o maior especialista em números aí além de ser caveira amigo da Paraíba, é o cara que mais pesquisa números dessas ONGs de violência, faz análise desses números, né? E são análises bem legais, viu? A gente tem que refletir aí e tem que pesquisar muito, viu, Glauber? Tem que pesquisar. Agora, Pimentel, vamos dedicar esse bloco aqui para tu falar do governo Lula na questão da segurança, porque cerca de uns 3 meses, aproximadamente, teve aquela reunião com os governadores, né? Logo depois da ação policial que tentou prender o Peixão. Foi na semana seguinte. Foi? Então foi mais recente do que 3 meses. Sim. Teve a reunião com os governadores, inclusive teve uma fala, né, do que o Caiado confronta e diz que ele não vai colocar câmera nos policiais dele. Então, aquela reunião é com todos os governadores para discutir segurança pública, né, tocada pelo presidente da República e o ministro da Justiça, né? E ali se anunciava, né, que o governo federal ia tomar medidas de centralização da segurança pública. E o Caiado lá, né, se destacou questionando que o caminho não era centralizar, porque ele é o governador, ele foi eleito. Ele é cobrado pela população. Ele é cobrado pela população para ser, né, o comandante supremo ali da força policial, e ele não pode ser só um ordenador de despesa, pagar salário. E agora, né, saiu aí, né, o decreto, né, do governo federal dando direcionamento de segurança pública, e também tem o que se refere ao uso da fogo e abordagem policial, né? Da abordagem policial, que não deixa de ser uma amarra à atividade policial. Esses 2 anos que estamos completando hoje, é dia 30 de dezembro, aproveitar para celebrar aqui o nosso último episódio do ano, na presença de Rodrigo Pimentel. Nós estamos aí com 2 anos de governo Lula, 2 anos que podemos fazer uma avaliação, né, no tocante à segurança pública. Nós tivemos a primeira fuga em presídio federal, né, que infelizmente é um constrangimento enorme, né, para mim, mas nós tivemos fuga em presídio federal, nós tivemos casos de todas as ordens aí envolvendo o PCC, nós tivemos avanço ainda maior, né, do Comando Vermelho em outros estados. Hoje nós tivemos várias denúncias de venda de sentença por desembargadores em vários tribunais do Brasil, né? Sim.
E nós temos hoje uma situação de segurança pública, que eu também não vou ser aqui irresponsável e também desonesto em jogar tudo isso na conta do governo Lula. Isso aí não é exclusividade dele. O governo Bolsonaro, nós tínhamos esses eventos também. Fato é que cabe a esse governo estancar essa situação, né? Então, cara, como é que tu avalia, né, essas posições dentro da postura de segurança pública do governo federal? Lembrando que o ministro da Justiça era o Flávio Dino, hoje no STF, que é uma outra questão, um outro problema, né? Muita canetada amarrando a segurança pública vem do STF e as coisas só pioram, só aumentam. Como é que você No analisa? governo Lula, nós tivemos 3 estados da federação quebrando recordes e recordes de violência policial, né? Que são totalmente negligenciados pela imprensa, como eu te disse anteriormente, né? Então, não é no governo Bolsonaro, está no governo Lula, né? A violência policial explodindo em estados de aliados do presidente Lula, né? Logicamente, com aquela timidez do Lewandowski e do Dino de citar governadores aliados, né? O problema do Dino e do Lewandowski sempre é São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás. Mas, vamos lá, de forma geral, no governo Bolsonaro tivemos uma redução de homicídios da ordem de 20%, e muita gente pode dizer, Pimentel, isso foi por causa da pandemia, Pimentel, isso foi por causa de qualquer questão que não tem nada a ver com Bolsonaro. Eu digo para você, Glauber, que tem a ver com sinalizações. O que o brasileiro, o civil, o que o brasileiro policial, o que o brasileiro criminoso estão entendendo sobre as sinalizações. A sinalização atual é a seguinte: a DPF 635, a polícia só pode entrar na favela com autorização. O governo federal está preocupado com a forma que os policiais estão usando armas de fogo. Tá? O governo federal está preocupado em criticar o tempo todo a conduta de governadores de oposição, sempre, nunca de governo, sempre de oposição. Se fosse para todos os governadores, eu entenderia. Se o Lewandowski dissesse, olha, eu estou realizando aqui um decreto aqui para interferir na polícia da Bahia, do meu aliado político, que é a polícia mais violenta do Brasil, eu entenderia. Mas se tratando do Tarcísio, eu percebo que realmente é sacanagem, é maldade política visando disputas eleitorais.